Vamos iniciar, então, vamos dar início a esse webinário a respeito de alienação parental, que está sendo organizado, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e da Casa da Justiça e Cidadania, que é um projeto e do qual eu sou coordenador, um projeto do Núcleo de Projetos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E a Casa da Justiça funciona, para quem não sabe, funciona lá na Central do Cidadão da Zona Norte, certo? É um projeto que esse ano completou 10 anos de instalado, certo? Um projeto do Conselho Nacional de Justiça, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça e implantado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, certo? E com diversas instituições também parceiras. Hoje em dia, nós contamos com o TRT como parceiro, o TRT, a Assembleia Legislativa, a OAB, o PROCON, as universidades Unassal e Estácio, e as instituições, a ADFAS, a Associação de Direito de Família e Sucessões, o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, certo? Eu gostaria de dar uma boa tarde a todos, representantes dessas instituições parceiras, advogados, estudantes de direito, colegas juízes, tá? Que interessados pelo tema resolveram dar atenção a esse assunto. É um assunto muito interessante e polêmico, principalmente por envolver questões relacionadas à família e criança. E também, assim, algo que chama muita atenção é o fato de, geralmente, quando acontece a alienação parental, causa consequências bastante nefastas para quem se envolve nessa situação, certo? Tanto para os filhos quanto para os pais. Bom, ainda sobre a Casa da Justiça, gostaria de dizer que foi instalado, né, desde março de 2010, lá na Central do Cidadão da Zona Norte, funciona ainda hoje, e com essas instituições fazendo atendimento da população carente, e inclusive chamando a atenção para esse atendimento de pessoas carentes, famílias carentes, que precisam buscar os seus direitos, precisam de orientação de advogados. Lá temos também assistente social e psicólogo que dá esse suporte às famílias carentes, em especial da Zona Norte de Natal. Inicialmente, eu não fazia parte como coordenador. Eu fui à Casa da Justiça e Cidadania porque era titular de um juizado especial que foi levado lá para dentro, certo? Tinha outros juízes, colegas, que eram coordenadores, mas eu, por estar mais próximo, normalmente, os problemas de administração da casa chegavam para mim, antes de ir para realmente para o coordenador. Isso, aos poucos, eu sempre estava resolvendo os problemas de lá e resolvi decidir e pedir para ser, já que eu estava lá dentro, nada mais lógico do que eu mesmo estar ali resolvendo os problemas de lá. Então, eu pedi para ser coordenador e é algo que eu faço com muita alegria. Gostaria também, agora, a partir de agora, eu vou passar a apresentar os nossos expositores do tema, que foram convidados, foram escolhidos a partir da vivência com o tema e também do fato de fazerem parte de instituições parceiras que trabalham na Casa da Justiça e Cidadania, certo? A primeira expositora é a doutora Elga Moreira Torquato de Almeida, é psicóloga e psicoterapeuta. Ela tem especialização em psicologia clínica, é psicóloga
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e é chefe do núcleo de biopsicossocial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O outro expositor é o doutor Jailson de Medeiros Marques, é advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho e é também orientador do Núcleo de Prática Jurídica da Uninasal, certo? Eu vou passar a palavra inicialmente à doutora Elga e eu vou pedir que as pessoas que estão, né, nos assistindo, elas possam, ao longo da exposição, elas podem aqui no chat, podem, se quiserem fazer perguntas, ou algum comentário, ao final eu vou dar a palavra às pessoas, a algumas pessoas na sequência, certo? Que manifestarem interesse em falar. Mas manifesta aqui pelo chat, que aí eu anoto e ao final das exposições eu vou conceder a palavra a manifestar interesse, certo? Então, eu vou passar a palavra à doutora Elga por 20 minutos. Ok. Primeiro, boa tarde. Queria agradecer o convite. A Assembleia Legislativa ela tem um grande prazer em fazer essa parceria com o TJ na Casa da Justiça desde o ano de 2019. Foi um convite que a Assembleia teve e prontamente a gente foi colocado à disposição para que a gente possa trabalhar em conjunto com a Casa da Justiça. A Assembleia já tem um trabalho em vara de família desde o ano de 2002, onde tem advogados e psicólogos que fazem atendimento gratuito, que abrange a Grande Natal. E em parceria com o TJ, né, com esse convite do TJ para a Casa da Justiça, foi importante porque a gente abriu mais essa possibilidade de chegar mais perto da população. Levou uma experiência que já se tinha na casa para um novo trabalho em parceria com um órgão tão importante e foi muito interessante porque houve outras demandas a serem administradas, não só como vara de família, mas a violência doméstica, de um modo geral, veio aparecer em alguns relatos, né? E aí, quando a gente fala de vara de família, a gente abrange um todo, mas a gente trabalha especificamente com divórcio, separação, guarda de filhos, com alienação parental, que é o tema que a gente vai tratar hoje, mas a violência doméstica ela veio numa posição diferente com o trabalho com a Casa da Justiça, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui nessa conversa. Espero que a gente consiga abranger aí algumas coisas mesmo que em pouco tempo, mas que a gente possa estar falando aí e estar esclarecendo algumas coisas. Então, o tema se chama Alienação Parental. Foi uma campanha da Assembleia Legislativa em 2019. A Assembleia ela tem uma campanha anual que desde a gestão do presidente Ezequiel Ferreira, ele vem numa sensibilidade muito grande do que é que a Assembleia, além de legislar, o que é que ela pode chegar até a população. E aí ele vem trazendo temas muito relevantes, onde a gente possa se aproximar da sociedade. E o tema da campanha de 2019 foi a alienação parental. E com ela a gente se deu conta, né, além de explanar o que é a alienação parental, né, que é todo e qualquer desconstrução, vamos dizer assim, bem simplificado, uma desconstrução da imagem do genitor, né, qualquer desconstrução afetiva que esse filho ou que esse adolescente ou que essa criança possa ter em relação aos genitores, qualquer desconstrução que isso possa acontecer, seja de abuso, de maus tratos, como é que eu posso dizer, de uma vingança, vamos dizer assim, de uma das partes, ela se torna uma alienação. Né? Qualquer desconstrução, qualquer impedimento, vamos dizer, desse contato desses filhos, desses menores, qualquer dificuldade que ambas as partes coloquem nessa relação depois da separação, mesmo que não tenha havido uma relação conjugal, mas que tenha dois membros e um deles possa dificultar, a qualquer desconstrução de destruir esse vínculo afetivo, a gente alimenta como alienação parental. E o grande ponto disso tudo é que em 2018, após grandes estudos e o aumento do divórcio no Brasil, a Organização Mundial de Saúde ela começou a tratar a alienação parental com mais cuidado. E aí a psiquiatria ela veio trazer uma coisa que é de extrema importância, que é a síndrome da alienação parental. O que é isso? A Organização Mundial de Saúde ela trata isso como doença. São sequelas que ficam para esses menores
que estão nessa disputa dos pais afetivamente e que traz sequelas comportamentais, como alterações de sono, baixo rendimento escolar, distúrbios alimentares, depressão, crises de ansiedade. A gente pode pensar em ideação suicida. Eu já atendi crianças com 7 anos que tinham ideação suicida porque não sabia de que lado ficar. Então, a culpa é minha se meus pais brigam, se eu não estou aqui, eles não precisam estar brigando. Comportamentos autolesivos, mutilações, cortes nos braços, comportamentos que se colocam em risco, eles são comportamentos autolesivos e que muitas vezes essas crianças adquiriram após essa briga conjugal. E quando a gente fala de alienação, a gente não fala só dos genitores, a gente fala de qualquer membro que esteja junto desse menor. Às vezes essa criança é criada por uma avó, por um tio, por um primo, por alguém que está nesse cuidado, mas que indiretamente verbaliza ou coloca essa criança no lugar de disputa, no lugar de desatenção, que não tem o cuidado. E isso vai trazendo prejuízos para o seu desenvolvimento. Então, o interessante da campanha do ano passado, da Assembleia, é que a gente recebeu muitas ligações e teve muitos atendimentos, as pessoas se perceberem como alienadores. Porque é muito fácil você julgar o comportamento do outro. Mas muitas vezes, quando você diz algo em relação ao outro, você não tem a noção desse peso do que você está fazendo com aquela criança. Então, muitas vezes, o falar mal, o denegrir a imagem, ele traz prejuízos ao desenvolvimento. Eu digo sempre que, nos meus atendimentos, eu digo sempre que a gente tem feito, não existe ex-pai e ex-mãe, né? Existe ex-marido e ex-mulher. Ou alguém que eu tive um relacionamento, ou que essa criança veio dessa relação. Às vezes não é nem marido e mulher, mas que veio dessa relação. E as pessoas têm que aprender a separar isso. Existe uma disputa, talvez, de poder, de lugar entre adultos, não entre os menores. Os menores não têm que estar nesse meio. E aí a lei 12.318 e a 13.421, ela vem dizendo que qualquer prejuízo que você traga a essa criança, que dê uma interferência nessa formação dessa criança, ela tem um ato punitivo. Então, aí o direito entra em parceria com a psicologia, porque muitas vezes a gente trabalha o menor, a gente trabalha as partes e a gente não consegue ver esse olhar de cuidado. As pessoas, às vezes, não conseguem entender que prejuízos eles estão trazendo para o desenvolvimento daquelas pessoas. E aí a lei, ela vem em parceria com a gente. O serviço social, ele vem em parceria com a gente. Por quê? Porque eles vão trazer um outro olhar multiprofissional e multidisciplinar para que a gente possa cuidar, ter essa atenção com esse menor. Então, quando a gente fala da síndrome da alienação parental, ela é bem preocupante, né? E algo que eu estava conversando há pouco, né, que a gente estava conversando antes de começar, é que independe da classe social, independe do nível cultural das pessoas, né? Há 20 anos para cá, o índice de divórcio, de separação e de guardas de filhos, ela cresceu muito e as pessoas não entenderam ainda que prejuízos eles podem trazer para o desenvolvimento desses filhos. Esses filhos, eles têm que ser olhados com cuidado, com atenção. Na hora que há uma separação, já há uma colocação de abandono, né? Se uma das partes ela pode sair da minha vida a qualquer momento, a outra parte ela pode sair também. Então, já há um movimento de insegurança, já há um movimento de uma nova retomada de rotina. Então, essas referências masculinas e femininas, elas são de extrema importância. Se a gente não tem essas referências nos lugares determinados que elas têm que estar, a gente vai ter lacunas na vida adulta. A gente vai ter prejuízos afetivos na vida adulta que a gente vai trazer como consequência na nossa vida profissional, na nossa vida afetiva, com os nossos relacionamentos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a primeira infância ela é muito importante, a adolescência, que é uma época de transição, ela é muito importante. E hoje a gente fala de adolescência até 23 anos. Antigamente a adolescência era até 18. Hoje a gente fala de adolescência até 23 anos. Hoje a gente vive as gerações mais tardias, com mais dificuldades afetivamente e com menos tolerância à frustração. Então, eu acho que o grande ponto da alienação parental é que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala,
né, com que a gente demonstra, somos seres de referências, somos seres de exemplos. E o que é que a gente está fazendo na nossa família? Né? Como a gente está cuidando dessas próximas gerações? Que lutos são esses que a gente quer no futuro? Não é porque minha relação afetiva não deu certo que a relação do próximo ela não vai dar certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a alienação parental ela é muito cruel. Enquanto o adulto está pensando nele, numa disputa de poder, numa punição pelo outro, algo que aconteceu ou porque eu não concordo, eu estou trazendo um prejuízo aí para o desenvolvimento e lacunas emocionais muito fortes, né? E a ideação suicida, chegando ao suicídio, ela é uma consequência da alienação parental também. O baixo rendimento escolar, a agressividade, são relatos muitas vezes que os pais nos trazem que não existia antes do processo ou da ausência de uma dessas referências e que passa a ter a ausência de uma delas. Então, o que a gente vem trabalhando e que a gente vem alertando e que a gente vem pedindo é que as pessoas separem os papéis sociais que elas têm na vida de cada um e que elas tragam um mínimo de prejuízos para esse desenvolvimento. Então, a minha história de vida ela não precisa se repetir, ela não precisa ser do outro, né? Eu posso fazer com o outro que ele tenha uma história de vida bem diferente. E aí a gente muitas vezes na psicologia a gente tem esse acolhimento, a gente tem esse olhar, a gente tem essa escuta e muitas vezes a gente consegue que os outros trabalhem os seus traumas, trabalhem os seus medos, trabalhem as suas inquietações e a partir daí não transfiram para as suas relações. Então, quando a gente fala de alienação parental, a gente precisa ter cuidado com o que a gente faz com o outro, com que comportamentos a gente está transmitindo. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala da questão da vara de família como um todo. E aí, a violência doméstica, né, o abuso infantil, que acontece muito dentro de casa, né? A gente fala da alienação parental, a gente fala de vários temas que sempre estão nos reportando as nossas referências primárias, que são os nossos pais. E que muitas vezes os avós, os tios, os primos e algum parente, ele vem fazer esse papel de referência, que não é um papel dele, mas que muitas vezes naquela história familiar termina sendo o papel dele. E a gente precisa que seja feita da forma mais saudável. Não existe uma fórmula mágica, né, de padrão, mas tem que existir um norte de educação e do que eu quero para essa criança e que adulto eu quero que ele seja. Então, esse é o norte do que a gente tem que seguir, do que a gente tem que se apropriar e do que a gente tem que fazer em relação a essas crianças. Então, a gente precisa deixar de lado. A gente precisa deixar de lado o que é nosso e não transferir para eles. Então, eu acho que a alienação parental ela permeia muito dessa parte emocional aí, desse papel e desse lugar que a gente não tem que trazer traumas para esses que estão sendo os novos elementos dessa família. E aí a psicologia ela tem que sempre estar junto com a vara de família, sim, trabalhando em parceria com o serviço social e com a advocacia, para que chegue da forma mais saudável para vocês, juízes, e que possam ter uma decisão da melhor forma possível aí. Então, a gente pensa nisso como cuidado, como atenção e como menos sequelas. Né? Então, os índices eles vão aumentando, as leis estão aí, e cada vez mais eu acho que tem que chegar perto da sociedade, a gente tem que acolher, a gente tem que trazer as delegacias para a violência doméstica, a gente tem que trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente para a proteção desses jovens, e que a gente possa estar junto com eles e fazendo essa escuta e esse olhar, cuidando dessas emoções aí que são muitas vezes guardadas e muitas vezes nem são percebidas, porque muitas vezes eles nem conseguem perceber o que eles estão vivenciando e eles não conseguem perceber que eles estão no meio dessa disputa aí. E aí, muitas vezes a psicologia ela traz esse lugar de que lugar ele permeia aí e para onde ele deve se colocar, muitas vezes, até de colocar um limite para os pais de qual lugar que está nessa família, se for possível.
Acho que... Travou não, travou não. Então, é bem por aí. Eu acho que a parceria da Casa da Justiça foi importante. Eu acredito que trabalhar o tema alienação parental é não esquecer dos transtornos emocionais que são oriundos dessa alteração de comportamento, trabalhar a ansiedade, trabalhar a depressão, trabalhar a ideação suicida, trabalhar comportamentos autolesivos, trabalhar muitas vezes alterações de sono, alterações alimentares. Então, o papel da psicologia vem para cuidar, acolher esse sofrimento, para que isso não tome uma proporção maior dentro de uma disputa que muitas vezes não é desses filhos, né? E sim de genitores ou de cuidadores, vamos dizer, legais desses jovens, e que não é o lugar deles. Então, a psicologia ela vem como parceira junto da advocacia e do serviço social para uma base investigar muitas vezes uma relação de abuso sexual, de abuso que esteja acontecendo, e vem para essa parceria. É bem nesse olhar que a psicologia vem trabalhando. Eu vou fazer uma colocação aqui que eu achei muito interessante, uma palestra que eu estava assistindo hoje pela manhã a respeito do tema, que a alienação parental ela é tão nociva que a criança já sofreu alienação parental, a mãe fazia isso, né, costumava fazer atos de alienação parental, e provocou a síndrome da alienação parental na criança. E a criança, quando já no final da adolescência, já próximo dos 20 anos, descobriu, né, que o pai sempre tinha interesse, buscava encontrá-la e era impedido. A mãe, por sua vez, dizia para a filha que o pai não procurava, certo? Ela descobriu que era mentira, então ela se sentiu traída pela mãe e teve uma relação de afeto com o pai. E aí passou a desenvolver uma série de problemas de não conseguir estabelecer relações duradouras. De vínculos, né? Se É, alguém quer a minha relação de confiança, eu quebro essa confiança, né? Porque eu descubro que ela me traiu pela confiança de esconder que meu pai sempre me buscou. E eu tenho uma ausência de referência paterna aí bem forte, eu tenho sequelas e vou ter dificuldade de me relacionar na fase adulta, porque a relação de confiança ela é quebrada. Então, o que eu digo sempre, mesmo que os pais, independente de qual parte, não tenham acesso à criança, busque na justiça esse acesso. A criança ela tem que entender, ou o adolescente ele tem que entender que não foi abandonado afetivamente, né? Que o pai ele buscou, né? Existe a justiça para isso. Então, se você não tem medo de chegar até aquela adolescente, aquela criança, a justiça ela está aí para isso. Então, que busque, que lute pelo seu filho para que você possa ajudar nesse desenvolvimento com o afeto. As relações afetivas, elas são construídas e ela não... Imagine essa moça de 20 anos depois, ela ter que reconstruir essa relação afetiva com o pai, que não queria ser ausente, mas que passou a ser ausente, porque a mãe impediu, né, esse contato, e ela quer relação de confiança com alguém que ela tinha confiança extrema, que era a mãe. Se eu não posso confiar na minha mãe e no meu pai, eu vou confiar em quem? Por isso que ativamente é muito complicado. Então, a relação de confiança, quando a gente cuida de alguém, quando a gente coloca alguém no mundo que a gente cuida, independente se eu gerir essa criança, mas que eu passo a ser cuidador dessa criança, eu sou responsável pelo futuro. Eu sou responsável pelas relações, pelos exemplos que eu dou. E as pessoas, elas têm mania de ser muito egoístas, de pensar nelas e não medir as consequências afetivas numa fase adulta. Lembre-se que somos seres de construção, então tudo que a gente constrói aqui vai ter consequência na vida adulta. Então, a relação da alienação parental, ela tem um intuito muito forte de denegrir o outro, né? De tirar o outro dessa relação. O outro nem tem direito de defesa muitas vezes, porque eu desconstruo tanto essa imagem
Eu coloco muitas vezes esses filhos no lugar de tomar partido que não é deles, que traz uma consequência muito forte para o desenvolvimento. Se a gente tem uma relação de desenvolvimento da forma mais saudável, entre aspas, vamos dizer assim, a gente já não tem a noção de como vai ser o futuro. Imagina um desenvolvimento onde tem vários buracos, várias lacunas aí. E aí a gente tem uma predisposição de ter muito mais sequelas na vida adulta para a criança e para esse adolescente. Então, eu acho que as pessoas têm que parar, têm que pensar e têm que medir, muitas vezes, a responsabilidade e consequências dos seus atos. E a alienação parental é tão comum ainda. Hoje a gente, na época de hoje, 2020, isso é tão comum ainda, com pessoas esclarecidas, com pessoas formadas, com pessoas que têm o conhecimento, que têm a informação, que busca, e que elas têm que começar a olhar de outra forma, porque que prejuízos emocionais e afetivos eu estou trazendo para as pessoas que estão ao meu redor. É bem forte. Eu pedi que faça a sua conclusão, que está chegando aqui o final Passou rápido, né? Rapidinho. Interessante. Eu estava sem noção de tempo, né? E aí, para ver. Então, assim, o que é que eu venho? Agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre isso. É importante para a Assembleia Legislativa continuar essa parceria com a Casa da Justiça e com o Tribunal de Justiça. É importante para a gente chegar até a comunidade cada vez mais e poder ajudar junto com vocês. Mas o meu alerta é que as pessoas parem de fazer isso, porque as sequelas emocionais, muitas vezes, elas trazem prejuízos para o desenvolvimento que vão ficar lacunas e vão ficar sequelas que as pessoas muitas vezes não vão ter como organizar novamente ou como trazer. Que os pais entendam que eles estão se separando, ou que as pessoas que colocaram essa criança no mundo estão separando, e que o filho ele não precisa se separar. Ele não precisa tomar partido de nada. Ele não é um meio de comunicação, nem um elo de comunicação entre ninguém. Ele é filho. E ele tem um papel de filho aí para exercer, e para ser cuidado, e para ser protegido. Então, que a alienação, ela vem a diminuir os índices, que a gente tenha menos síndrome da alienação parental, e que a gente possa, daqui a algum tempo, falar disso de uma forma de que as pessoas começaram a aprender a se olhar, a se cuidar de uma maneira diferente. Muito obrigado, doutora. Não fui, lembrando as pessoas que já entraram depois do início, falei, que podem mandar pelo chat, pode mandar se inscrever para falar, para fazer perguntas e comentar ao final, certo? Que eu vou anotar e tentar dar a palavra ao final. Muito obrigado, doutora. Eu vou, então, agora passar logo a palavra ao doutor Jailson de Medeiros. Doutor, fique à vontade, tem 20 minutos. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Só me deem um sinal para que eu possa ter esse feedback. Então, eu saúdo a todos, né? Saúdo, inclusive, os alunos da Uninasal que estão aqui, saúdo os demais colegas lá da Casa de Justiça e Cidadania, os advogados, assistentes sociais, psicólogos, todos que estão aqui, uma boa tarde. E também saúdo o doutor Jussier uma vez mais. Bem, foi excelente a colocação da doutora Helga, porque a partir do que ela expôs, nós podemos perceber a importância que a família tem em nossa sociedade. E é com base no conhecimento dessa importância da família para com a sociedade e as crianças que serão os futuros, o nosso futuro, as crianças que serão o desenvolvimento da sociedade, que a Constituição Federal, lá no seu artigo 226, vai dizer que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado reconhece a importância da família e diz, sim, a família é protegida também pelo Estado. E aí, no artigo 227 da Constituição, vai assegurar um rol de direitos. Nós temos lá um rol extenso de direitos que são qualificados como direitos fundamentais da criança. Dentre eles, aí nós vamos ressaltar aqui a convivência familiar e comunitária. Então, veja que a convivência familiar ela é tratada como um direito fundamental da criança.
E o porquê eu não preciso nem mais discorrer, porque a doutora Elga já deu de uma maneira exemplar, excelente. A convivência familiar, então, assim, é um direito fundamental e nós partimos desse ponto. O ECA, por sua vez, a Lei 8.069, conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente, vai também tratar, lá no artigo 3º, dizendo que criança e adolescente gozam desses direitos fundamentais, assegurando-lhes, por outros meios, todas as oportunidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Veja que também esse ponto do desenvolvimento já foi tratado por doutora Elga. E o direito, ele reconhece essa importância da família e também a importância da proteção a ela. Mas também o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e também do poder público assegurar a absoluta prioridade e a efetivação dos direitos inerentes a esse desenvolvimento. Então, proteger a família é uma responsabilidade do Estado, sim, a Constituição reconhece, mas também e principalmente é um dever, melhor dizendo, da própria família. E o que nós vemos hoje é que as famílias, muitas vezes, aí, por falta de conhecimento, por sentimentos que não foram correspondidos, tantas situações que não cabem a mim aqui julgar, elas acabam que se autodestruindo. E isso é perigoso para a nossa sociedade. Mas como se dá essa proteção? Bem, a Constituição Federal, também lá no seu artigo 229, vai dizer que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. É responsabilidade dos pais, então, prover esse desenvolvimento dos filhos, das crianças, adolescentes, os jovens. Só que é muito interessante porque eu lendo sobre o tema, eu vi um comentário do professor José Afonso da Silva, no livro sobre Constituição Federal, ele dizendo que o Estado outorga para a família, para que ela possa, então, desenvolver a criança, o poder familiar, que a lei trata. E esse poder familiar chama ele a atenção, um jurista chama ele a atenção de que o poder familiar ele é pautado em duas grandes colunas, a dignidade humana e a paternidade responsável. São essas duas colunas que José Afonso da Silva levanta sobre o planejamento familiar. E o planejamento familiar, como nós sabemos, o Estado nos outorga essa liberdade. Precisa ser responsável. Ocorre que muitas vezes nós vemos que, na maioria das vezes, na verdade, diante de um divórcio, de uma família, uma separação, muitas vezes é utilizado, e eu vi até o comentário no chat, é utilizada uma criança como um instrumento de vingança. E aí tem início a alienação parental. Eu fiz essa introdução, por quê? Porque é nesse cenário que a Lei 12.318 ela é inserida. É para tratar dessa situação que a Lei 12.318 é inserida. E ela diz lá no seu artigo 2º, como a doutora Elga já disse, de uma maneira simples e excelente, o simples é excelente, mas diz que é alienação parental da criança ou do adolescente toda interferência em sua formação psicológica. Tudo aquilo que um adulto, seja o pai, seja a mãe, um avô, uma avó, ou até mesmo alguém que tenha a guarda dessa criança, interfira nesse elo, nessa formação que existe entre um pai e seu filho, entre uma mãe e seu filho. Isso é a alienação parental, que provoca tantos danos.
E a lei, é interessante que se diga, não é branda, ela é severa. As consequências da alienação parental, né, quando caracterizada, ela vai desde a declaração da ocorrência até mesmo a declaração da suspensão da autoridade parental. Assim nos diz o artigo 6º, inciso 7º. Então, veja que a lei ela não é branda. Além do mais, como nós sabemos, a partir do ano de 2016, a alienação parental ela é tratada também como um ato criminoso. Por que isso? Porque o Estado, porque a família, porque a sociedade tem noção da periculosidade de um ato como esse de alienação parental. O ECA diz que descumprir os deveres inerentes ao poder familiar, no seu artigo 249, é um ato administrativo que infringe a lei. E nós, muitas vezes, por falta de conhecimento, acabamos infringindo a lei, causando esse prejuízo aos pequenos, né? Às crianças. Mas é interessante ressaltar que a sociedade ela vem despertando, porque hoje não temos apenas a Lei 2.318 em nosso favor. O próprio Ministério Público tem se levantado, tem tomado atitudes para que possa, dentro da esfera, proteger e também adotar medidas de conscientização à sociedade. Tanto é que o Conselho Nacional do Ministério Público já expediu a recomendação número 32. Lá, a recomendação número 32 do Conselho Nacional do Ministério Público diz que o Ministério Público deve criar meios para aprofundar o estudo no tema, deve criar meios também de conscientização da sociedade. Então, vejam que cada vez mais a sociedade como um todo, o Ministério Público, as instituições públicas, de acordo com o que a Constituição confere, também protegem a família, buscam proteger a família e sanar, erradicar esse grande problema que nós temos em nossa sociedade. Olhando o livro de Maria Berenice, nossa grande doutrinadora, Maria Berenice Dias, ela nos traz um exemplo, viu, doutora Elga, muito interessante, de um julgado em que uma criança foi afastada por um tempo do pai porque havia acusação de que o pai abusava da criança. Depois da instrução processual, verificou-se que não se tratava de verdade. Não era verdade. Então, veja que meios são utilizados para atingir os objetivos de separar a criança, de extirpar esse vínculo que a criança tem. O ser humano é capaz de utilizar os meios mais baixos, até mesmo acusando o pai de abuso. E as consequências são graves. As consequências são sérias para a criança, como já foi dito. Então, é interessante que a sociedade mergulhe cada vez mais no tema. Antes de iniciar, né, doutor Jussier, doutora Elga e eu falávamos um pouquinho, e eu dizia que esse webinário tem como traço marcante a importância da conscientização. Abordar esse tema hoje é alvo de conscientização da sociedade, porque, como bem disse a doutora Elga, não se restringe tão somente às sociedades menos favorecidas, às comunidades menos favorecidas. A alienação parental também está instalada naquelas comunidades que possuem mais condições
em vários aspectos. Então, o nosso papel hoje aqui é de conscientizar. Eu vi a doutora Adriana falando sobre as provas. Infelizmente, esse é um assunto, viu, doutor José, que é complicado de se tratar, né? Doutora Maria Berenice Dias, ela até fala no livro dela que nem sempre é tão fácil assim configurar, nem sempre é tão fácil assim comprovar. Ela cita situações em que, às vezes, chegou a escapar da psicologia, da área da psicologia. E aí ela sugere que nem sempre é tão fácil assim. E aí ela menciona como situações, como instrumentos passíveis para a prova, a gravação. Ela fala que as câmeras são grandes aliados nesse meio probatório. Mas nem sempre é possível ter uma câmera em casa. Nem toda a sociedade pode comprar uma câmera. Nós atendemos pessoas na Casa de Justiça e Cidadania que às vezes não têm condições de pagar a passagem de volta para casa. Elas vão de ônibus, vão pelo transporte coletivo, mas não têm condições de voltar pelo transporte coletivo, elas voltam a pé. E inúmeras vezes eu já ouvi isso. Muitas vezes lá. Então, como é que uma pessoa como essa, de repente, está inserida numa situação de alienação mental, pode gravar e comprovar? Difícil. Então, o campo da prova, doutora Adriana, é realmente algo muito delicado. A instrução processual é algo bem delicado de se tratar. E nesse tempo, nós fazemos o atendimento na Casa de Justiça e Cidadania, doutor Jussi. O que eu posso compartilhar com vocês de experiência é que até então, eu atendo apenas uma vez na semana e até então eu não percebi indícios de alienação parental em muitos casos, pontuais. Mas, normalmente, uma escuta atenta da pessoa que você está atendendo, ela vai permitindo que você perceba nuances de uma possível alienação parental. E aí, no caso, o que nós fazemos é encaminhar justamente para os psicólogos que estão lá. A Assembleia Legislativa, por intermédio da doutora Elga, faz esse atendimento. E eu já tive de encaminhar uma vez um pai que chegou para ser atendido e quando ele narrava os fatos, ele se dirigia para a filha e sempre mencionava um defeito da sua mãe. E atento a isso, os alunos e eu que estávamos ali na sala, demos um jeitinho de encaminhar essa criança para o devido atendimento psicológico e ali averiguar se existia situação de fato ou não. Bem, eu espero ter colaborado um pouco, espero ter ajudado e as perguntas que surgirem eu estou à disposição para responder. Doutor Jailson, muito obrigado parabéns pela sua explanação. Eu gostaria de fazer, então, algumas colocações aqui, até para fomentar o debate. Eu vi aqui que houve algumas perguntas e quem quiser pode dizer aí, quer falar. Eu fiz aqui uma sugestão, falei, nas minhas pesquisas eu encontrei a respeito desse documentário muito interessante que está disponível no YouTube, A Morte Inventada, certo? E vi um documentário, acho que mais de 1h30, uma coisa parece ser bem... Eu não cheguei a ver, eu vi um trailer só. Depois eu vou ver com mais detalhe. Um documentário curto do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, também está no YouTube, se chama Sou Filha da Alienação Parental,
certo? Então, fica aqui a sugestão para esses conteúdos que podem ser acessados, né, livremente, gratuitamente. Eu vi aqui a questão da prova, gente falando sobre prova, e identifiquei, assim, realmente a prova é difícil, mas não é impossível. Uma das principais provas, inclusive está prevista na lei, e é a questão do laudo pericial feito justamente pelo psicólogo. O psicólogo vai ser nomeado pelo juiz da vara de família e vai ser requisitado que ele faça um laudo, certo? Vai ouvir a criança e tem toda a técnica envolvida nisso, para como ouvir a criança e poder extrair a verdade da criança de uma maneira lúdica, né? Observando as características da criança, da idade ou do adolescente e observar isso aí. Na principal prova, é difícil construir e também é difícil de conseguir essa prova pré-constituída. A prova, ela normalmente vai acontecer com o auxílio do psicólogo nomeado pelo juiz e também através de testemunhas. O próprio juiz pode ouvir também a criança, certo? Mas é fundamental o laudo do psicólogo. Deixa eu ver se houve uma outra pergunta que eu já adianto também, que também as pesquisas eu vi se cabe dano moral. Sim, cabe dano moral. Eu vi julgados nesse sentido, informando que depois que reconhecida a situação de alienação, além de todas as outras consequências, em razão de ser reconhecido como ato ilícito, é possível sim que gere condenação também por dano moral. Eu vou... Só para corroborar, doutor, perdoe a interrupção, mas o artigo 6º, né, da Lei 12.318, ela vem dizer que, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, ou seja, você pode sim ser responsabilizado civilmente. Certo. Eu vou deixar, como disse, eu com dificuldade de prestar atenção no bate-papo e anotar a questão das perguntas. Então, eu pediria, quem tiver interesse, pode desbloquear seu microfone, ir lá e pedir a palavra e fazer perguntas, certo? E fazer comentários, tá à vontade. Quanto à relação do abuso sexual, ele é mais difícil porque, em alguns casos, porque muitas vezes a criança é tão pequena, que ela não consegue discernir o que realmente está acontecendo com ela. Ela vai descrever, mas muitas vezes você não sabe se ela descreveu porque ela foi intencionalmente colocada aquela fala nela, ou se realmente o fato aconteceu. Então, tem muita questão da faixa etária também. Por isso que talvez as testemunhas, elas venham aí em parceria dessa... Nós perdemos o sinal aí. Eu vou retornar, então, a palavra para a doutora Elga. Doutora Elga. Como é que o psicólogo vai fazer isso? Muitas vezes a gente utiliza brinquedos, a gente utiliza desenhos da família, a gente utiliza bonecos, a gente vai utilizar vários artifícios para que aquela criança o relato para a sessão. Não adianta a mãe ou o pai ou o responsável me dizer que aquela criança foi abusada ou que está sofrendo alienação da outra parte. Para a gente fica como dado, a gente registra, mas o importante é a criança, é o adolescente me trazer esse relato. E a gente vai tentar, por várias sessões, confirmar aquela informação ou desconfirmar aquela informação. Muitas vezes se traz uma informação que ela não é real. E a criança, quando ela cria o vínculo de confiança com o psicólogo, ela consegue trazer para a sessão. Ela pede segredo, ela pede que não conte aos pais. É um acordo de cavalheiros. E aí sempre eu digo assim, algumas coisas a gente vai ter que conversar com seus pais, ou com seu responsável, com o avô, quem trouxe, quem seja responsável. Mas algumas coisas são nossas.
E aí, tudo que eu for contar ao adulto, a gente vai conversar entre a gente, para saber o que pode ser contado e o que não pode ser contado. E o que eu vou achar que é importante contar. Porque eu também não posso quebrar o vínculo de confiança com essa criança e com esse adolescente. Porque ele vai trazer coisas para o processo terapêutico que são dele, são sentimentos que muitas vezes ele não descreveu para ninguém. Agora, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, com criança de 3, 4 anos. Por quê? Porque elas estão ainda muito pequenininhas. Então, assim, uma coisa que eu gosto, um elemento que eu trago muito para a sessão e que todo mundo acha que é um filme infantil, não sei se vocês assistiram, é bem legal de assistir, é o Divertidamente. Ele é um filme que é infantil, mas que a gente fala de sentimentos nele. A gente vai falar de todos os nossos sentimentos. E aí eu digo que todo mundo pensa que aquele filme da Disney ele é infantil. Ele não é um filme infantil, ele é um filme bem denso, ele é um filme adulto. Então, aí eu posso trazer sentimento de raiva, eu posso trazer o sentimento de alegria, eu posso trazer, através dos personagens do Divertidamente, eu trazer um leque de coisas que aí eu posso nomear com aquelas pessoas daquela família, o que representa para aquela criança. Então, muitas vezes, você pode usar materiais que vão trazer essas referências. E aí, sim, a gente traz um discurso, né, do que gosta, do que não gosta, do que é legal naquela pessoa, do que não é legal. Então, muitas vezes, a psicologia ela vem como um parceiro muito grande para esses processos judiciais. Se essa criança estiver sendo acompanhada fora da parte judicial, eu já tive pacientes que eu fui à justiça e que fiz um trabalho em parceria com a psicóloga da justiça, que é nomeada pelo juiz, como o doutor Jussi acabou de falar, e que a gente, em conjunto, a gente conseguiu chegar onde a gente precisava para ajudar aquele menor no processo. Então, a família ela vem como parceiro, a terapia ela vem como parceiro, o advogado, alguém daquela família, um tio, um primo, alguém que aquela criança ou que aquele adolescente possa confidenciar, ela vem como um parceiro do processo. E o intuito é que a gente ajude esse menor de qualquer forma. Então, os meios que a gente vai trazer isso é no meio de confiança, de muita clareza para essa criança e para esse adolescente, porque a gente não pode quebrar o vínculo de confiança, mas que a gente pode fazer um trabalho bem interessante. Doutora Adriana, pode falar. Uma questão que eu queria colocar aí, que a psicóloga estava falando, e me lembrei, eu atendi 4 casos, que são, graças a Deus, são raros, lá na Casa da Justiça e Cidadania, mas eu atendi bem mais de 4 situações em que a mãe não sabia que estava fazendo alienação parental com a filha, com os filhos, principalmente as mães. Começa a falar e a gente vai conversando e tira isso. Eu gostaria de colocar, aproveitar que tem muitos advogados, até psicólogo aqui, que eu acho que seria interessante, antes mesmo de começar um processo litigioso, convidar a mãe para ter uma conversa séria, o advogado explicar o que é alienação, o que ela está causando. Teve casos lá, queridos advogados e doutor, excelência, que eu comecei a explicar e a pessoa falou, o quê, doutora? Eu estou cometendo crime? Não sabia, eu falo sem pensar, eu falo muito... Gente humilde, simples, e assim, no nervosismo, na raiva, fala do pai, comenta tudo perto da criança, sabe? Então, assim, eu conversei, depois chamei o pai, conversei, fizemos acordo, e deu, assim, melhorou muito. Depois eu liguei, perguntei como é que tá, melhorou muito. Então, eu queria colocar, assim, que de repente os advogados tivesse essa sensibilidade de conversar quando percebessem mãe ou pai lá no momento do atendimento, conversar que são pessoas, pelo menos no nosso meio lá na Zona Norte, são pessoas muito humildes, muito simples, que muitas vezes cometem esse crime, essa situação da alienação, sem perceberem. E, ao mesmo tempo, assim, antes eu procuro não judicializar muito, e de repente até encaminhe, né? Eu achei muito boa essa parceria de psicóloga, que teve um caso que eu encaminhei para a Paula, assistente social que estava lá no momento, e ela conversou também com a mãe, com o pai, e melhorou muito a situação, até para resolver os outros problemas, que seriam jurídicos mesmo, né? Que era o divórcio, questão da guarda, toda outra situação jurídica que a gente trabalha. Então, assim, queria só fazer essa colocação. Nós temos, como advogados, essa sensibilidade, conversar, que às vezes nem precisa chegar até a Vossa Excelência, até o juiz. Ali resolve muita coisa em relação à alienação. Quando não há má fé, né?
um interesse escondido ali, quando realmente é por ignorância, por não saber o que está fazendo. Tá? Agradeço. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Mais alguém quiser falar? Não, só para complementar, né, que a doutora Adriana estava falando, a importância, né, da autocomposição. Nós somos um povo muito litigioso, né, naturalmente muito litigioso, e os meios de composição são importantes também em situações como essa que ela apontou, ela foi precisa, né? E aí, a Uninasal, ela tem um núcleo, né, que graças à parceria com o JUSC do Tribunal de Justiça, permite que a gente tenha essa experiência, ou na conciliação ou na mediação, trabalhar de uma forma mais aprofundada com situações como essa. E já tive caso, atuando como conciliador, de perceber a situação de alienação parental, e aí ter um momento para conversar com o pai, depois ter um momentinho para conversar com a mãe, se trabalha de uma maneira muito tranquila. Foi muito boa a colocação da doutora Adriana. Tem alguém querendo falar, eu acho que era Flávia. Isso, doutor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou aluna lá da Uninasal, do 10º período, e eu achei super interessante essa iniciativa de vocês para tratar sobre esse assunto, porque apesar das proteções previstas na Constituição e no ECA, a Lei da Alienação Parental, que é de 2010, esse tema ainda não é muito, na minha opinião, né? Ele ainda não é muito, digamos assim, que bem resolvido, né? Ele pode até ser discutido, mas efetivamente, particularmente, eu não vejo muita resolutividade. Eu passei por um caso, presenciei, vivenciei, do meu atual esposo. Ele teve um problema seríssimo com a ex-esposa dele e com o filho dele, o qual nós tentamos levar à justiça e resolver, mas nós sofremos muito tempo com esse problema da alienação parental e, infelizmente, foi na Bahia, foi uma vara do interior, e em que o juiz ele não deu a devida importância ao caso. Como a gente não tinha provas materiais, não foi encaminhada psicólogo para uma avaliação, então foi muito frustrante para nós. E até hoje eu sei que meu esposo traz sequelas dessa vivência, e pior ainda, o meu enteado, né? Até hoje a doutora Elga comentou os distúrbios que podem ocasionar a síndrome da alienação parental, e eu me lembrei muito das características que o filho do meu esposo, meu enteado, ele apresenta. Então, é muito interessante vocês trazerem esse assunto à tona e colocarem em evidência para que isso seja desconstruído e seja tratado de uma maneira que possa cada vez mais aliviar, né, as consequências, tanto para a criança, tanto para os pais que sofrem com esse tipo de ação. Bom, muito obrigado pelo seu comentário, Flávia. Eu vou dizer a vocês, começar então a concluir, certo? Já estamos com um pouco mais de 1 hora, e eu vou agradecer a todos, certo? Todos que resolveram se dedicar ao tema. Essas lives que nós programamos da Casa da Justiça e Cidadania para realizá-las, já estamos na segunda, né? Acreditamos e pensamos em fazer mais 2. Evidentemente que isso pode continuar, né? Mas o projeto iniciado ser 4 lives, uma por semana, cada um com um tema diferente, e convidando para participar como debatedores pessoas das instituições parceiras da Casa da Justiça. É uma forma da gente prestigiar, é uma forma da gente até descobrir os talentos que estão bem próximos e valorizá-los, certo? Então, isso é muito bom.
gente que está dentro do projeto se dedicando a essa causa, a causa de informar os colegas, de trocar ideia, de informar a comunidade, certo? E gostaria de ressaltar, para todos, né, que estão interessados no tema, que o papel dos advogados e o papel dos psicólogos, certo? Quando se encontram com esse problema, vão precisar ter muito tato, muita sensibilidade e realmente vai quebrar a cabeça para ir à luta pelo direito, principalmente da criança envolvida, certo? É muito mais, quem vai ao seu consultório, ao escritório, vai ser um adulto, mas quem tem realmente o direito e quem deve ser o objeto de nossa preocupação fundamental é a criança. E isso é que precisa criar, esse é um princípio básico que a gente que vai trabalhar com esse tema precisa estar atento. Até para, se for o caso, o advogado ou o psicólogo foi procurado pelo adulto para ser consultado, né? Poder, inclusive, chegar ao ponto de poder jogar algumas verdades na cara, né? Usar uma expressão aqui, jogar as verdades na cara e dizer, olha, você está pelo caminho errado, você está usando o seu filho ou sua filha para atingir o outro, o ex ou a ex, né? Então, muitas vezes vai ser necessário chegar a identificar essa situação, pode ser que seja um, pode ser que seja o outro, ou até que aquele que nos procure esteja também fazendo isso, certo? Então, precisa do tato, da sensibilidade, de conversar, de procurar saber como a criança está indo na escola, como é que está o comportamento, né? Tudo, como a doutora Elga falou, a criança vai mostrar sinais de que está sofrendo isso, certo? No seu comportamento. Isso, naturalmente, o profissional do ramo do direito, ele conhece um pouco mais. Quem conhece bem isso é o pessoal da área de psicologia. Isso aí é certo, né? Nós não estudamos para isso, nós estudamos para aplicar a lei. Então, conhece um pouco mais quem conhece então, o pessoal da psicologia. Então, daí esse apoio profissional que é muito importante nesse caso, certo? Então, fiquemos atentos ao tema. Não é uma questão simples, certo? É uma questão difícil, os processos são complicados, envolve sentimentos de várias pessoas e sentimentos que deixam marcas muitas vezes para o resto da vida, né? Pessoas que passam isso ficam marcadas por resto da vida e ainda que passe por tratamento posterior, consegue até minimizar algumas situações, mas reduzir e melhorar, encarar a vida de outra forma, mas muitas vezes é uma questão que não tem volta, né? Não consegue recuperar completamente, certo? Então, agradecer a todos, estou vendo aqui, vou falar alguns nomes, certo? De pessoas que estão aparecendo aqui na minha tela, que eu lembro que participam lá da Casa da Justiça, a doutora Adriana, a doutora Joana, a doutora Sâmua, estou vendo aqui, doutora Stephanie também, a doutora Renata, vi vários aqui, certo? A doutora Érica Couto está aqui também, minha amiga, que trabalhamos juntos lá em Açu, Andréa Ramos, Tribunal, certo? E tantos outros. Tá? Muito obrigado a todos por terem participado. A doutor Jailson, certo? A doutora Elga. Eu deixo à vontade para também, quem quiser falar, continua aberto o microfone. Vou agradecer mais uma vez a oportunidade. É muito bom, sempre falar desse tema é muito bom, né? E trabalhar com todos os profissionais e da forma multidisciplinar, como o senhor estava dizendo, a gente vai pensar sempre na criança e nesse adolescente.
Muitas vezes as pessoas chegam sem noção do que está acontecendo e cabe a nós que temos esse conhecimento esclarecer e preservar esses menores da forma mais saudável possível, que esse desenvolvimento seja da forma mais saudável possível. Independente se os pais vão gostar ou não, se esse cuidador vai gostar ou não, mas cabe a nós, enquanto profissionais com ética, de cuidar desses menores aí que tenham menos sequelas possível para o seu desenvolvimento. Para mim é uma grande honra poder participar e confesso que foi melhor só saber que tem tanta gente gabaritada presente depois, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Vou encerrar aqui e dizer que o tema ele foi bem abordado. Eu aprendi bastante, mas é um tema que precisamos estar atentos, que a gente vai se deparar com eles. Fica aí a dica aí de buscar, tem um comentário no YouTube, palestras sobre o tema muito interessantes, certo? E que pode enriquecer aí a experiência de todos, para quando se deparar com a questão dessa natureza, saber dar o encaminhamento correto, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.